Olá, está começando mais um Entre Vós. Eu sou a Lari Marola, seja muito bem-vindo. E no episódio de hoje você vai conhecer a Raíssa, minha amiga de anos, que começou como social media, hoje tem uma agência de marketing totalmente voltada em produção de conteúdo e também ensina outras social medias a expandir o seu negócio. Tá muito bom o episódio de hoje, vem comigo, senta aqui. Ai, seja bem-vinda! Muito feliz de ter você aqui. Bom, gente, essa é a Rai, a gente se conhece há quanto tempo? Há uns 10 anos, né? Há muito tempo, porque já trabalhou juntas e agora ela tem a própria agência de marketing dela. E a ideia do programa é você falar um pouquinho sobre quem você é, o que você faz e também quais foram os maiores desafios que você já viveu na sua área. Então, para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você, o que você tem feito hoje na sua vida. Atualmente a gente tem a agência, né, de conteúdo, que é a Purpose. Ela, assim, oficialmente, assim, que eu tenho, ela tem mais ou menos 4, 5 anos, que foi quando eu voltei dos Estados Unidos, né, que eu abri minha própria empresa. A gente atende diversos clientes de diversos nichos, finanças. A gente também tem nichos de faculdade médica, advogados, do Brasil inteiro também. E agora também estou abrindo uma nova frente na empresa, que é a frente de educação. Então, é onde eu vou ajudar outras pessoas, outras social medias, né, a se profissionalizarem, a crescerem na profissão também, a avançarem, porque eu sei que é uma profissão muito rentável e que só tende a crescer. Então, legal. Atualmente, esses são os meus negócios. E por que você começou a empreender? Eu comecei a empreender quando eu tinha mais ou menos uns 24 anos. Foi mais ou menos na pandemia, porque antes disso, eu só prestava serviço. Então, eu trabalhava em agências, prestava serviço, fazia um freela aqui, outro ali. Mas na pandemia foi quando todo mundo, basicamente, ficou sem emprego e todo mundo queria ir pro digital. Então, quem me conhecia e sabia o que eu já fazia, veio atrás e falou assim, não, Rai, preciso do digital, vamos pra cima e tal, aquela coisa toda. Eu falei, não, vamos fazer. E aí foi quando eu comecei a ter meus próprios clientes e percebi que aquilo podia ser um negócio. Tá. E aí foi quando eu comecei oficialmente a ter uma agência. Da pandemia pra cá, muita coisa aconteceu, né? Sim. Quais foram os seus maiores aprendizados nesses últimos anos? Eu vou dividir em duas partes. Então, teve a pandemia, que foi quando eu comecei a empreender. E foi muito legal, porque eu pude trazer pessoas da minha família para trabalhar comigo. Então, tipo, meu pai, meu irmão, trabalham comigo até hoje. Então, foi muito legal que a gente construiu um negócio ali, sabe, em família, que até hoje funciona muito bem. Para mim, esse momento foi muito especial. E o segundo momento foi quando eu tive que abrir mão dessa empresa que eu tinha aberto na pandemia. Então, foi quando eu decidi tomar uma grande decisão e tomar um novo rumo da minha vida, que foi quando eu viajei para os Estados Unidos para poder estudar. Tomar decisões para mim, nesse momento, foi o maior desafio para mim. Então, acho que tomar decisões é o maior desafio para mim hoje. Mesmo antes da pandemia, aí cancelei todos os meus clientes, fui para lá. O fato de voltar também foi uma grande decisão. E o fato de continuar aqui e continuar atendendo os clientes também é uma grande decisão todos os dias. E hoje, claro, as minhas decisões, porque a empresa cresceu, elas são totalmente diferentes das decisões que eu tinha antes. Antes, quando eu fui embora, eu tive que abrir mão de 5 clientes. Hoje, a gente tem mais de 20. Então, tipo assim, é níveis de decisões. Então, para mim, os desafios, nesse sentido que eu mais tive dificuldade de passar, foi tomar decisões e o medo das consequências dessas decisões. Né? Que poderiam ter dado muito errado, mas graças a Deus deu tudo certo. Sim. Então, para mim, foi esses desafios, sabe? Esse vai e vem da vida que eu tive que lidar e tentar equilibrar para ter boas consequências, ter bons resultados, sempre pensando no futuro, pensando, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer no futuro? Mas e se eu não tomar também? Que a ansiedade e o medo são alguns bloqueios. E talvez alguém que está na sua área também enfrenta. Total. Porque assim, qual que é o problema de quando você trata essa profissão como um freela? É que você fica sempre inseguro, você não tem uma solidez, você não cria uma empresa, você é um freelinha lá, que você é bom em arte, alguém te chama pra fazer uma artezinha, você é bom em Canva, alguém te chama pra fazer uma artezinha no Canva. Enfim, faz um vídeo aqui pra mim, você é boa nisso. Só que quando você decide tornar isso uma profissão, uma empresa de verdade, é completamente diferente, porque aí você tem responsabilidade com as pessoas que trabalham com você, não é só mais você sozinha, então, ou seja, não é só os seus salários que você tem que pagar o salário das outras pessoas. Sim. Você tem imposto, você tem a responsabilidade com mais pessoas que você tinha antes. Todas as empresas hoje estão na rede social, estão na internet, então não tem que divulgar. Se você não tiver, você vai morrer na praia, você tem que estar lá. Então é uma profissão que é, pra mim, né, nova, mas ao mesmo tempo todo mundo que entra nela vê chance de crescimento, como você que expandiu, começou sendo colaboradora e agora você tem seu próprio negócio. Só que pra isso você teve que ter muita coragem. Não foi do dia pra noite. Sim. Você lembra qual que foi o dia que você falou, já chega, eu vou fazer o meu negócio?
foi quando eu tava nos Estados Unidos. Eu ganhei uma bolsa pra estudar e tudo mais, aquele sonho americano, né, e tudo mais. Fui Gente, lá. deixa eu te dar uma adenda. Eu conheço a Raíssa há muito tempo. Aí ela falava desse trem anos, que ela queria, ela sonhava fazer Desde esse os meus intercâmbio. 18 anos. Era a vida dela, era o sonho da vida dela, não sei o quê. Aí quando ela conseguiu, a gente ficou feliz, comemorou, dela foi. Foi. Corta. Corta pra Raíssa voltando, desesperada, socorro. É porque assim, gente, o que era a minha ideia? Era ir trabalhar e trabalhar na minha área. Então eu queria trabalhar em mídias, queria trabalhar com comunicação, com pessoas. Só que nos Estados Unidos, basicamente, o brasileiro ele serve pra basicamente duas coisas: delivery ou limpar casa e banheiro, enfim, essas coisas. E é assim que eles me viram e viram outros brasileiros, infelizmente. Então, quando eu tava naquela situação, já no 5º mês, eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão. E aí foi um podcast que eu tava ouvindo do Flávio Augusto com o Thiago Brunet. E naquele dia, parece que uma escama caiu dos meus olhos, assim, porque ao mesmo tempo, também paralelo, eu tava em uma das disciplinas, o nome do livro é Marketplace Christianity. Nesse livro falava sobre como os cristãos têm um papel fundamental no empreendedorismo. E aí, eu tava lendo esse livro já tava começando a mexer com a minha cabeça, assim, de alguma forma, com o meu coração. E nesse dia eu tava ouvindo esse podcast e lá o Thiago Brunet e o Flávio Augusto estavam falando que muitas vezes as pessoas confundem essa questão de missões e aí elas deixam tudo pra fazer missões, só que sem dinheiro missões não se movem. Sim. E aí, aquilo eu me falei assim, gente, mas peraí. Aí eu parei assim, eu lembro que eu tava no banheiro assim, eu parei e falei, então quer dizer que eu posso empreender, juntar dinheiro e voltar pra cá pagando. Eu não preciso limpar banheiro pra poder... Porque assim, a consequência não era limpar banheiro. Tava ok eu limpar o banheiro. O problema era, eu limpava o banheiro e eu não conseguia estudar. Sim. Porque eu ficava muito cansada. Você foi pra lá por uma finalidade. Uma razão, que era estudar. E eu não conseguia estudar porque eu ficava muito cansada, os produtos me faziam muito mal. Então, assim, eu tava tudo horrível, sabe? Assim, parece tudo culminando pra mim poder ir embora. E aí eu peguei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Só que assim, eu sempre fui uma pessoa que hoje eu não sou mais assim, graças a Deus, mas antes eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade de desagradar. Então, sempre que eu chegava em alguém que tinha uma responsabilidade sobre mim, ou que eu via como uma autoridade sobre mim, e eu falava algo, e aquela pessoa falava assim, eu acho que você não deve fazer isso, eu não ia fazer. Só que essa decisão de voltar foi a primeira vez que eu quebrei muitas barreiras com muitas pessoas que eram autoridade para mim naquela época, sabe? Sim. E que foi muito difícil tomar essa decisão, mas ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi libertador. Porque eu percebi que eu tinha o próprio caminho, que eu tinha uma própria escolha e que eu poderia escolher isso, sabe? Sim. E aí, quando eu decidi voltar, foi muito louco, porque eu fui lá na moça do RH falar pra ela, olha, quero cancelar minha bolsa, não quero mais ficar. Ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, pois é, que se você tivesse vindo aqui amanhã, você não poderia mais cancelar a sua bolsa. Caramba. Porque a partir de amanhã, a sua bolsa se renova, você tem que ficar 6 meses ou pagar os $30 mil que seria dessa bolsa. Então, tipo assim, eu entendi que foi um momento muito certeiro. Foi tipo um estalo que me deu. E aí eu liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai e falei, seguinte, tô voltando. Eles, como assim e tal? Só que, como sempre, eles me apoiaram, né? Só que voltar foi muito frustrante. Porque pensa, era um sonho de anos. Uhum. Tipo, era o meu sonho pra lá estudar. Eu achava que, tipo, minha vida ia ser construída lá. E aí voltar foi muito, muito complexo pra mim, assim. Até um ano atrás eu ainda lidava com muita dificuldade sobre essa situação. Hoje eu tô liberta, graças a Deus. Tipo, bom, eu entendi que foi entendi que foi um aprendizado, entendi que foi crescimento pra mim. E foi maravilhoso, porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria dado o estalo do empreender de verdade, não só como um freela. Porque quando eu voltei, eu falei, eu tenho um vídeo gravado, inclusive, quiser colocar aqui na tela. Vamos pôr. Para tudo, passa o vídeo. Na tela. Olha, você que tá vendo esse vídeo agora, eu tô aqui nos Estados Unidos, em Dallas, Texas, que hora que é agora? Ó, agora são exatamente 9h46 da noite, 4 de maio de 2022. Eu tô pra dizer que eu vou ser rica. Vou ser milionária, mas eu sei que vou ser muito bem sucedida. Muito bem sucedida em pouquíssimo tempo. Largando intercâmbio, largando tudo. A mente das pessoas é loucura, porque por que uma pessoa deixar uma scholarship, uma bolsa, pra ir pro Brasil, voltar pro Brasil, fazer o quê? Eu larguei tudo pro Brasil empreender. Beijo, família. Então, esse vídeo fala justamente que eu ia voltar pra ser rica. E que eu ia voltar pra poder ter dinheiro suficiente pra poder pagar a minha faculdade. E não ter que fazer uma bolsa. E não porque eu não queria trabalhar pra isso. Era porque eu não tinha como estudar. E era o meu objetivo. É muito mais só uma mentalidade nova, né? Tipo, exato. É uma conquista, uma mentalidade nova e isso seria um marco. Nossa, né? E hoje, assim, eu não me arrependo nem por um segundo de ter tomado essa decisão. Foi maravilhoso pra mim.
não só, tipo, pela minha vida como um todo, mas, tipo, pela minha vida empreendendo, pelo casamento que eu construí, graças a Deus, com o Jonathan. Então, tipo assim, o Jonathan também, eu ter voltado foi maravilhoso, porque eu não perdi ele, porque acho que mais tempo lá a gente poderia ter terminado, Sim. enfim. E hoje eu vejo que ele foi um homem de Deus pra mim, que, tipo, literalmente, não tem como não ser, porque ele bate com toda a minha listinha, assim, ó, do começo ao fim, até coisas que eu nem sabia que eu precisava, Deus colocou nele, sabe, em mim. Então, assim, eu vejo que foi a decisão mais assertiva que eu tomei na minha vida. Ter voltado e ter empreendido e agora tá onde eu estou, sabe? Se alguém estiver passando por isso agora, uma situação que a gente não sabe do futuro, né? A gente tem o hoje e tem que arriscar no hoje pra ver o que acontece. Se você pudesse dar um conselho hoje pra uma pessoa que tá passando por uma situação difícil, que de verdade ela não sabe o que vai acontecer, o que você falaria pra ela? Mediante o que você passou e hoje como você consegue olhar pra trás, sabe? Com esse olhar? Olha, eu acho que assim, primeiro, esse estalo que eu tive veio de Deus, literalmente, porque eu tava lendo um livro que começou a queimar isso no meu coração. Eu tava ouvindo um podcast que começou a gerar isso no meu coração. E era uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo. Então, a primeira coisa que eu falaria é: tenta ouvir de Deus primeiro, não a voz do seu coração. Porque pela Raíssa, tipo assim, em 2 meses lá eu já tinha voltado, eu não tinha aguentado 5, sabe? Então, assim, eu sabia, eu falava, não tá na hora de voltar, Deus tem um propósito, eu sei que Deus tem algo aqui pra mim, eu fui até o fim. Só que as coisas que foram acontecendo naturalmente foram me mostrando que não era mais o caminho que eu tinha que seguir. E hoje eu entendo que, talvez, eu posso, assim, é uma coisa do achismo, tá? Uma dedução que eu tenho. Que talvez Deus permitiu que eu fosse pra lá, não porque era um plano dele pra mim, mas porque era um desejo muito grande do meu coração. Sim. E ele queria realizar esse plano no meu coração, porque era o que eu queria, eu pedi muito tempo pra isso. E ele permitiu que eu fosse. Então é aquela coisa que às vezes acontece, tipo assim, não, tá bom, você quer ir, então vai. Então vai, vê como funciona. Vê com os seus próprios olhos, e aí depois você decide se você quer ficar ou não. Sim. Então eu cheguei nessa conclusão também. Então a primeira coisa foi ter uma motivação espiritual. De tipo assim, cara, realmente tem algo errado aqui. Eu não tava frutificando, não tava florescendo, não tava crescendo. E eu tava lá pra isso, então tinha algo errado. Sim. Né? Então, a primeira coisa, ouvir a Deus. É que não importa, às vezes, o ambiente, se você também não tá pronto pra aquilo, né? Ou não tá aberto pra aquilo, hoje, sabe? Não sei. Ou não tá conectado. Não tá conectado com o que tá acontecendo, né? Exatamente. E quando eu fui pra lá, que era uma fase que aqui no Brasil eu tava... Tipo assim, eu tava muito bem, sabe? Espiritualmente, eu tava crescendo na igreja, eu tava me envolvendo com as pessoas, eu tinha conhecido o Jonathan recentemente. Então, tipo assim, foi uma fase muito boa da minha vida. E quando eu me vi abrindo mão daquilo e indo pros Estados Unidos, também foi muito dolorido, sabe? Como um todo. Sim. Mas não foi motivo pra voltar. Eu permaneci lá. Eu cheguei a ter pensamentos, assim, muito depressivos também. Então, era uma situação que eu falei, gente... Não tem nada que me impede de voltar. E muita gente que mora, desculpa te cortar, muita gente que mora fora do Brasil sente isso também, né? Porque tá longe da família, longe, enfim, do que fazia aqui, do que tá acostumado. Então é um sentimento comum pra quem tá fora do Brasil também, né? Então, assim, eu não tava florescendo, eu não tava frutificando, eu não tava crescendo. Era como se tivesse, tipo assim, eu sinto como se tivesse sido podada, sabe? Tipo, cortou de uma vez aquilo que eu tava vivendo. E aí, tipo, como se fosse um riacho, assim, a água parou de correr. Sim. Falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Então, esse movimento espiritual foi a primeira coisa. A segunda coisa é você ouvir pessoas que você confia muito. Então, tipo assim, pessoas que te conhecem o seu caráter, conhecem quem você é, conhecem o seu histórico. Não é a amiguinha do seu quarto que vai pedir conselho, entendeu? Então, assim, lá tinha muitas pessoas que me influenciavam em muitas coisas, queriam falar, faz isso, faz aquilo, mas eu não ouvi ninguém de lá, porque ninguém me conhecia. Sim. Eu ouvi e ponderei pontos de pessoas que eu me importava. Então, eu mandei mensagem para pessoas que eu me importava e que eu me importava com a opinião para tomar essa decisão. Sim. Com base no que elas disseram, eu tive que tomar meu próprio caminho. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu decidi uma coisa por mim mesma. Oh, que marco! Foi um marco, assim, que eu enxergo. Tipo, eu tomei essa decisão e eu vou assumir as consequências dessa decisão. Foi a primeira vez. Então, eu ouvi, ponderei, respeitei a opinião de todo mundo, mas tomei a decisão de voltar. E assim, graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu também senti muita paz no meu coração, que pra mim é um terceiro pilar. Essa paz, que ela não é uma paz ansiosa, é uma paz que, tipo, você fala, gente, parece que eu tô no céu, assim, tipo... E fala uma coisa, se alguém quiser ou ser parte do seu time, ou te contratar, como que funciona hoje, né, o passo a passo da sua empresa? Atualmente, quem geralmente quer me contratar, né, ou vem por indicação, né, as pessoas, meus clientes me indicam muito, graças a Deus. E aí, ou a pessoa vem pelo meu próprio perfil ali mesmo, ela pode entrar em contato com a gente hoje tem uma metodologia muito clara de trabalho, a gente é uma agência de conteúdo, então se a pessoa tem uma empresa, ou ela é um prestador de serviço, a gente gera conteúdo para as redes sociais dessa pessoa, então, basicamente, é um olhar 360 para o negócio dela, não só ali pro Instagram em si, sabe? A gente vai realmente olhar o negócio como um todo, ver, por exemplo, como que ela pode fazer mais vendas, como que a gente pode auxiliar
nela ali na parte de como que ela vai gravar um vídeo, como que vai fazer um roteiro, enfim, tudo isso. E também, assim, a parte que ela vai ter uma parceria realmente de negócios ali. Então, não vai mais ficar sozinha, tentando fazer ela sozinha nas redes sociais dela. Vai ter alguém que vai direcionar. É uma dor de muita gente, né, gente? Então, a rede social. a pessoa vai ter alguém para direcionar qual vai ser o conteúdo, o que, que vai subir, o que, que vai gravar, como vai editar, enfim. Então, se alguém quiser contratar a gente, _Purpose Company, coloca aí na tela. Amei receber você aqui. Obrigada por ter vindo. Amei, obrigada. Seja um sucesso esse projeto, cresça muito. Amei. Obrigada. E é isso, gente. Falem com a Rai na rede social, tá aqui embaixo na legenda. E até a próxima. Tchau.